É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou apresentar a videoaula Como Decupar um Curta-Metragem. Eu espero que seja útil para você que está querendo aprender um pouco mais sobre decupagem, você que quer ser um assistente de direção, você que já é um assistente de direção e sempre teve curiosidade de saber como usar o Movimagic. Então, nessa breve aula que eu vou dar, eu vou falar um pouco sobre como usar o Movimagic para decupar um curta-metragem. Tá? Eu tenho aqui uma apresentação que eu vou dividir a tela com vocês e a gente já entra no conteúdo. Sai daí não, peraí. Bom, tudo que vai ser visto pela câmera, o que for preciso para que se conte a história, deve constar na análise técnica. A análise técnica é a bíblia do filme. A análise técnica ela é construída pelo assistente de direção. E aqui eu botei um subtítulo que vale o escrito. Isso eu ouvi do primeiro produtor quando eu comecei há 25 anos atrás a trabalhar com audiovisual, estava fazendo uma publicidade, e aí todo mundo trabalhava junto numa sala, e eu falei para ele, olha, no dia tal a gente vai ter não sei o quê. Ele falou, bota na análise técnica. Eu falei, não, mas eu estou te falando agora. Ele falou assim, não, anota, bota na análise técnica. E naquela época, ainda não tinha essa coisa de e-mail, a gente tinha que botar no computador, imprimir e entregar. E eu achando aquilo um absurdo, e depois eu entendi. É porque a análise técnica ela é um documento único que vai conter todas as informações do filme, pertinente a todos os departamentos. E a gente vai falar também sobre os departamentos. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma análise técnica. Não sei onde é que está a minha janelinha, mas eu não quero que ela atrapalhe vocês a me verem. Então, eu vou diminuir para ficar aqui bem no cantinho. A análise técnica, ela traz todas as informações do filme. Isso aqui que vocês estão vendo é uma análise técnica no formato do Movimagic, depois que você já inseriu todas as informações do filme. Quem prepara, como eu já falei, é o assistente de direção e a análise técnica ela vai servir para várias coisas. Uma é para a gente ter uma fotografia num documento único de tudo que vai ter naquela cena. Como eu disse anteriormente, tudo que vai ser visto pela câmera, ele é colocado lá, não é por acaso que aquilo apareceu. Existiu uma pesquisa prévia, uma discussão em cima do conceito, e por isso aquele objeto está ali naquele local, naquela cena. Aqui, o Movimagic, ele é um programa, um software que você vai alimentando ele com as informações que você retira do roteiro, que você retira dos profissionais envolvidos, do diretor de fotografia, do diretor de arte, do próprio diretor artístico, e você vai alimentando esse software com essas informações. Elas não aparecem do nada, tá? Então, tudo que você está vendo escrito aqui, o nome do filme, a escaleta, a cena, as informações que vêm, elas são inseridas em cada campo e a gente vai ver um a um. Tá? Isso aqui eu botei só para ilustrar, para vocês verem que aqui tem cena número 1, é um exterior, é de manhã, é na Rua da Feira. Tá? Então, essa primeira linha aqui é as informações aonde se passa a ação. Aí depois eu tenho informações sobre o elenco, eu tenho as informações sobre o nosso querido... Espera que fechou aqui uma coisa. Nossa arte, cenografia. Então, tem uma barraca de verduras. TBC é para ser confirmado. Tem os objetos de cena, que tem uma sacola da farmácia, tem um molho de verduras, os velhos têm uma sacolinha de compras, aí tem as informações do figurino, mas a gente vai ver uma a uma ao longo dessa exposição. Tá? Seguindo adiante, aqui eu botei uma ilustração do Movimagic, como ele é visto, tá? Depois que todas as informações são inseridas. Isso aqui é um print do plano de filmagem. Ele é coloridinho, cada linha dessa aqui é uma cena, tá? Ele traz as informações que a gente precisa saber. No primeiro é o número da cena, quantas páginas ela tem, depois o número da cena, se é interior ou exterior, se é dia ou se é noite, o local, velhos, Casa dos Velhos, cozinha. Deixa eu ver se dá para eu aumentar um pouquinho aqui. Não dá. Depois a gente tem aqui no outro quadradinho o número dos personagens e o estimated time é quanto tempo eu pretendo levar para filmar essa cena.
tá? Então, cada linha dessa, a gente chama isso de stripboard, que é o board de linhas. Cada linha dessa é uma cena. Isso aqui é o nosso plano de filmagem, tá? Agora, aqui é uma reprodução no Excel, que você, se você não tem o Movimagic, você também pode configurar uma planilha Excel para que você tenha todas as informações contidas num documento único, tá? E você configurando os campos que tem fórmulas, você pode inserir fórmulas do Excel, você vai conseguir o que o Movimagic te dá, que ele é prático porque depois ele te dá a soma desses elementos, você extrai listas desse software que vai te dar quantas vezes eu tenho o carro do fulano no filme, quais os dias que eu vou precisar desse carro. Então, depois que a gente fez um plano de filmagem, está aqui o plano de filmagem, eu consigo extrair listas desse programa, porque ele te dá por dia de filmagem, por semana. Depois a gente vai mostrar e vamos falar sobre cada lista. Essa ilustração está aqui para você ver que você pode criar uns campos, está vendo? No Excel e inserir as informações que você precisa. Então, aqui tem as informações do nome do elenco, o personagem, o número do agente, que dia que ele tem que estar, aonde que ele vai filmar. Aqui eu botei por dia, eu começo na praia, então eu consegui inserir fotos da minha locação, eu posso botar notas sobre a minha produção, eu boto o que eu vou precisar do departamento de arte, qual elenco que vai estar em cena, essas são informações principais. Aqui no campo da produção eu posso botar câmera, eu posso botar um equipamento especial, eu posso botar quantos campos eu quiser para poder ter todas as informações dessa cena que vai ser útil para mim no dia de filmagem, tá? Então, se você não tem o Movimagic, você pode reproduzir isso numa planilha Excel, tá? Essa ilustração aqui, ela vai trazer para a gente uma ficha do Movimagic. É aqui que eu vou inserir as informações que eu vou extrair do roteiro, cena a cena. Então, cada ficha, ou melhor, cada cena do roteiro vai ter uma ficha como essa. Aqui vocês podem ver que está 4A, significa que é a cena 4, mas eu subdividi essa cena em uma cena 4A. Então, tem a cena 4 e parte dessa cena foi transformada em 4A. Então, eu botei exatamente essa que tem uma subdivisão, porque cada cena não vai ter apenas uma ficha. Ela vai ter apenas uma ficha se ela não for subdividida, porque às vezes o roteirista ele escreve a cena e aí no meio da cena ele muda o local da ação. Então a gente vai e subdivide, mesmo que não esteja no roteiro, ele bota tudo como se fosse a cena 4, mas ele passa, ela entrou em casa e deixou as coisas na sala e foi para a cozinha. No momento que ela foi para a cozinha no roteiro, eu já subdivido em cena 4A, se é que vai passar uma ação na cozinha. Isso a gente vai falar um pouquinho também. Mas aí eu quero que vocês atentem aqui, tem o número da folha, né, que é sheet em inglês, o número da cena. Se é interior ou exterior, então tem uma setinha azul aqui, eu clico e eu boto exterior e interior, e também tem a opção de ser exterior-interior, que a gente vai falar também sobre isso. Aí o 7, aonde se passa essa cena? Eu pego geralmente do cabeçalho da cena do roteiro. Casa dos Velhos, na sala. E aí depois eu boto aqui também, tem a setinha azul para cima e para baixo, que pode ser dia, noite, manhã ou tarde. Então, uma cena que tem 8/8 é uma cena que é inteira, uma página. Então, se eu boto ali 2/8, significa que ela não é uma página inteira, ela é 2/8 da página. E aí eu vou numerando, eu vou dando essa informação para o meu roteiro, para o meu programa, porque no final eu posso subdividir o dia em quantas cenas eu vou querer filmar por dia, tá? Então, isso é uma subdivisão. Isso, eu só quero que vocês conheçam, por enquanto, essa ficha, tá? As informações que a gente vai retirar são todas do roteiro. Então, aqui eu boto uma sinopse. Aí está aqui, uma passagem de tempo, casal no entardecer chuvoso. É o que se passa nessa cena.
E aí eu vou botar quem está. Primeiro eu boto o elenco, que está na cena, eu vou dar um número para cada personagem. Então, aqui o número 2 é o Vitor, eu já botei o nome do ator. Número 3 é a Luzia, eu já botei o nome da atriz. A arte e cenografia, é o dressing da Casa dos Velhos, varanda. Depois eu vou botar o figurino, eu já botei as informações do figurino aqui, que a Luzia vai estar com a roupa 1, e esse númerozinho que está aqui são as cenas que ela vai permanecer com essa roupa 1. O Vitor também está com a roupa 1, e as cenas que ele permanece com a roupa 1. E depois tem um detalhe, que são os óculos do Vitor. Então, eu posso dividir isso. Quando eu for inserindo o figurino, eu vou botando cada detalhe, e aí depois eu já clico no figurino, já me aparecem as coisas, e aí eu só vou escolhendo o que tem nessa cena. E aí, como vocês podem ver, tem os outros departamentos, todos listados aqui. Quando eu clico em cada campo, ele me abre um espaço para eu preencher. Aqui eu tenho um comentário, então nessa cena está chovendo, então também é um campo que eu tenho para preencher com qualquer informação útil que vai ser importante. E nas notas eu botei todas as ações que eu quero ter nessa cena, tá? E aí, se a Sem Direção ainda tem alguma dúvida, ela bota aqui, como resolver a chuva. Então, isso é uma questão e isso vai ser levado e discutido. Então, esse primeiro momento, quando a gente começa a decupar, parte muito da perspicácia do assistente de direção que está fazendo essa decupagem, porque ele tem que ir levantando questões. Então, ele bota dúvida, ele bota as notas, tudo que tiver contido ali no roteiro de ações. Ele botou, ela faz um cafuné em Luzia, o Vitor pega a mão da Luzia, a Luzia faz um carinho no ombro do Vitor. Isso tudo, com certeza, foram informações que foram trazidas pelo diretor. E o assistente, ele vai... Isso não deve estar escrito no roteiro. O assistente, ele vai só pegar essas informações e ele vai botar tudo na análise técnica. Tá? Ainda tem algumas outras informações, como, por exemplo, a locação. Isso geralmente vem depois, quando a gente já sabe onde vai ser filmado. Se você já sabe que é na casa da Vivi em Santa Teresa, você já preenche aqui, porque provavelmente depois isso é uma informação muito útil, porque quando a gente vai elaborar o plano de filmagem, a gente usa, a gente divide pela locação. Então, as cenas que vão ser filmadas na casa da Vivi devem estar todas nesse dia. As cenas que vão ser filmadas na rua devem estar todas concentradas no mesmo dia de rua, e todas as outras cenas de rua vão estar ao redor daquela cena principal, ou da mais complicada, enfim. A gente vai tentando organizar de maneira que a gente otimize o nosso dia de filmagem, concentrando todas as cenas que a gente vai ter naquele local. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente também. Então, aqui, eu botei ampliado os campos que a gente vai preencher no movimento. Está vendo aqui? Todos têm uma setinha. Então, a gente pode botar também o número da página, o dia cênico, tá? Que está no roteiro, a locação. Aqui é a cena, e aí, se aqui não está dando para ver, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Se é interna ou externa, tá? Nesse outro campo. É a sinopse. Depois eu vou botar o set. Casa do Velho, é rua, é praia. Key unit, essa é a primeira unidade, essa é a segunda unidade. Na sequência, eu preencho se essa cena vem de um lugar, vai para o outro, informações importantes para a continuidade. Então, eu posso anotar aqui também. Estimated time é o tempo que eu penso em levar para fazer essa cena, e os comentários que também estão naquele outro campo. Aqui eu boto se é dia, se é noite, e quantas páginas do roteiro, se é 1/8, 2/8, 1 página e 2/8, enfim. Aqui são aqueles elementos que eu falei que a gente vai abrindo e vai inserindo. Esses elementos, na verdade, são os departamentos do cinema. Então, eu tenho todos os departamentos aqui listados e todos os departamentos vão ter algum comentário ou nenhum, mas, basicamente, eles vão estar sempre presentes, né, no nosso dia de filmagem. Então, eu vou botar no elenco os personagens que vão estar, o elenco que vai estar filmando nessa cena, detalhes sobre arte e cenografia, artes gráficas, objetos de cena, comida de cena, figurino, maquiagem, fotografia, elétrica, maquinária,
Equipamentos especiais, som direto, animais de cena, música, produção, pós-produção, trabalhos adicionais, notas, que eu já falei o que é, e dúvidas, que é um campinho para a gente anotar as nossas dúvidas, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cada departamento. E ainda botei aqui um subtítulo, é Cada um no seu quadrado. Isso é muito importante, porque todos os departamentos são super importantes no cinema. Cinema é uma arte que não se faz sozinho. Então, é importante a gente saber o que é pertinente a cada departamento. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um, para quando você pegar o roteiro, você saber em qual campo você vai botar aquele dado, tá? Então, eu tenho que saber as informações do roteiro para onde eu vou endereçar aqui. Porque na hora de ler a análise técnica, cada departamento vai direto no seu no seu quadrado. Tá? Então, vamos lá. Elenco. Elenco é fácil, né? Só que o elenco ele se divide em elenco principal, tá? Então, botei aqui uma foto que todo mundo conhece, né? O elenco principal, um pedacinho do elenco principal de Game of Thrones. E também tem um elenco de apoio, que são pessoas que não vão levar a trama até o final, vão aparecer em certo período, mas eles têm um destaque, uma importância, um nome. Então, eles também estão citados aqui, eles também provavelmente vão ganhar um número nesse campo especial do elenco, tá? Que está aqui. Eu também tenho a figuração. A figuração, ela também vai aparecer, ela deve ser destacada, porque se eu tenho o homem alto na cena 1, então eu vou ter que ter um homem alto, então eu vou descrever com maior precisão possível como eu quero esse figurante. Eu preciso de um viking, ou um grupo de 10 vikings, por exemplo, se a gente está falando dessa cena do pessoal do Povo do Frio. Então, eu tenho que ter pessoas com essa característica específica. Então, eu vou ter um campo lá na minha figuração, um grupo de vikings. Preciso de 10, de 20, de 30, e é importante eu botar quantos eu vou precisar, porque no final o Movie Magic vai nos dar a lista e vai quantificar por dia de filmagem quantos e quem são esses figurantes, tá? Outra coisa que é importante eu ter também no departamento de elenco são dublês. Porque, por exemplo, como em Games of Thrones, eu estou dando exemplo porque é uma coisa que todo mundo conhece, tinha muita cena de ação. E aí eu não boto um elenco principal nas cenas de ação, né? Eu boto um dublê que vai pular, vai botar a roupa do elenco, a peruca igual a do personagem, a roupa do personagem, que geralmente é uma roupa dupla, feita pelo figurino, e que vai pular do prédio na cena da ação, né? Enquanto o meu elenco fica preservado. Então, a gente faz a cena toda, chega na hora da ação, corta, vem o dublê, que já está ali todo caracterizado, com peruca, com maquiagem, se tiver uma coisa importante, porque geralmente não mostra o rosto, mas a peruca e a roupa tem que ser exatamente igual, e aí é o dublê da ação que vai fazer a cena de pular do prédio, tá? Outra coisa importante também, que também pertence ao departamento de elenco, são os stand-ins. Então, enquanto eu estou iluminando a minha cena, ensaiando o meu movimento de câmera, o elenco está se maquiando, está se vestindo, está se preparando no camarim. Então, eu trago para o set um stand-in, que deve ter a mesma altura, mesmo tipo físico, mesmo tom de pele e cabelo que a personagem, para poder ficar ali no lugar do ator, tá? Geralmente com uma roupa com os mesmos tons da que a personagem vai vestir em cena, para que o fotógrafo possa fazer a iluminação sem que isso impacte no tempo de preparação do elenco. Então, enquanto o elenco está lá se preparando, se vestindo, se maquiando, eu trago um stand-in para poder ajudar no set. Então, eu não desgasto o meu elenco. Quando ele chegar aí mesmo, que eu vou olhar como é que é a luz, como é que é o movimento de câmera, não. Eu já ensaiei a câmera, eu já preparei a minha luz com o stand-in. Quando o elenco chega no set, eu já só passar as informações para o ator ou para a atriz, ensaiar com eles o movimento e já vai estar tudo, claro que vão ter ajustes a serem feitos, mas já vai estar tudo mais ou menos pré-ensaiado
pela equipe de câmera com o stand-in no set. Então, isso é uma coisa que é preciosa, a gente saber prever se eu tenho um tempo longo de preparação, tanto de luz quanto de maquiagem, de eu não somar um tempo ao outro. Então, eu amenizo esse tempo com o stand-in. É um custo extra de alimentação, de transporte, de cachê? É, mas esse pode ser um ganho substancial no tempo de preparação, que no final vai ser importante para o plano ser cumprido. Tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Eu sei que é muita coisa, muita informação, mas a gente vai repassar isso várias vezes. Bom, isso nos traz ao segundo departamento, que é o departamento de arte. Como eu disse lá, o departamento de arte, ele é responsável por tudo que é visto em cena. Eu botei aqui umas fotos de alguns icônicos elementos que são famosos, né? E que são, obviamente, produzidos pela arte, confeccionados especialmente pela arte para estar em cena. Então, quem não se lembra da bola lá do Wilson, do filme Os Náufragos, botei também esse anel aqui, famosíssimo, né? My Precious. Esse medalhão de coração, quem não se lembra do Titanic, né? Esse skate maravilhoso, que é De Volta para o Futuro, quem não se lembra desse objeto, né? Esse peão, que muita gente conhece também, e o ticket, Golden Ticket, da fantástica fábrica de chocolate. Então, aqui está demonstrando como o departamento de arte é responsável por tudo que se vê em cena, inclusive pelas coisas que são impressas, são fabricadas especialmente para determinadas cenas e filmes e que se tornam inesquecíveis, imortalizados, né? Então, assim, carro, isso aqui a gente pode chamar de um veículo, esse skate, né? Objetos, a cenografia, tudo que está atrás, onde está esse objeto faz parte da arte também. Se eu tenho um animal em cena, isso também foi discutido com a arte. Efeitos mecânicos, se vai chover, se não vai chover, também é pertinente ao departamento de arte. As artes gráficas, tudo que é produzido, impresso, tudo que for aparecer no filme é do departamento de arte. Isso vale também para figurino e maquiagem, tá? Que é um departamento independente, aliás, 2 departamentos independentes, cada um tem seu chefe de departamento, o figurinista e o maquiador-chefe, mas eles estão diretamente ligados ao departamento de arte, porque eles entram na parte da conceituação visual do filme. Então, o diretor de arte ele vai brifar o figurino, qual é a palheta daquele cenário, para que o figurino faça produza um figurino que combine, que tenha a ver, que não brigue com as luzes, com as cores do cenário. O departamento de arte também vai ser responsável pelo visual daquela personagem, qual maquiagem, qual cabelo, qual, enfim, tom de pele vai ter. Então, assim, é tudo concebido, tudo estudado, tudo pensado e preparado de acordo com o conceito do visual do filme, né? Então, esses departamentos, figurino e arte, são subordinados figurino e maquiagem são subordinados ao departamento de arte, apesar de terem seus chefes de departamento que vão fazer uma pesquisa específica e vão contribuir, claro, com a sua criatividade e vão trazer também dados novos, mas eles vão sempre conversar muito para definir tudo que vai estar na frente da câmera e para contribuir com a narrativa que a gente quer contar da nossa história. Tá? Tanto é que tem, inclusive, prêmio para figurino, prêmio para arte e prêmio para maquiagem, né? Mas eles são totalmente interligados e dependentes. Aí a gente chega num outro departamento que também é subdividido, que é o de fotografia, que também é subdividido entre elétrica e maquinária. Então, o diretor de fotografia ele chefia esses outros 2 departamentos de elétrica e maquinária, que também tem seus chefes de departamento, né? O gaffer e o maquinista,
mas eles trabalham sempre em conjunto. Então, além do departamento de fotografia, tem o diretor de fotografia, tem o foquista, tem o operador de câmera, tem o primeiro assistente de câmera, o segundo assistente de câmera, tem o video assist, tem o logger. Cada um tem sua função específica, a gente não vai entrar em muito detalhe aqui. Ele engloba toda a parte de ótica, né, do filme, a câmera que vai ser utilizada, o seu conjunto de lentes. Aí a maquinária vai ser responsável por toda a infraestrutura para dar suporte a esse departamento de fotografia e também sobre o departamento, todo o equipamento de movimento que essa câmera vai ter. Então, se eu tenho um dolly, né, que é um movimento, um traveling, se eu tenho uma grua, se eu tenho um Steadicam, se eu tenho um Easy Rig, são equipamentos que dão movimento à câmera, isso tudo é parte da maquinária. E o fotógrafo vai definir o equipamento que ele vai usar, vai discutir com o maquinista a melhor maneira de conseguir aquele movimento da câmera e eles vão definir qual será o equipamento que eles vão usar. Eu tenho uma gama bem grande de equipamentos e de acessórios que podem ser acoplados à câmera, à fotografia, à maquinária, e a gente pode falar aqui uma hora sobre... Eu nem tenho noção de todos os novos equipamentos e tudo, mas a gente tem o fotógrafo, que é o responsável por toda o look do filme, não só de fotografia, falando de lente, de enquadramento, mas também do movimento que essa câmera vai fazer, como que essa câmera vai olhar para esses personagens, para essas ações, para essas cenas, como é que ele vai mostrar isso. Se eu tenho um carro em movimento, eu vou botar a câmera num outro carro, que é o que a gente chama de câmera car, ou eu vou acoplar esse carro num caminhão, onde vai ter uma câmera lá que vai filmar esse carro andando pela cidade, a gente tem mais estabilidade. Enfim, cada cena vai demandar uma maneira de ser filmado e cada diretor de fotografia vai discutir com o seu diretor de cena como vai filmar essa cena. E isso inclui em equipamentos de maquinária, equipamentos de luz, porque cada cena vai ser iluminada de uma maneira, dependendo da sua especificidade, e esses chefes de departamento, tanto de elétrica e maquinária, juntamente com o fotógrafo, vão discutir qual equipamento eles vão precisar para entregar aquilo que o diretor quer mostrar, né? Então, isso também envolve muita preparação, muita discussão, um conjunto de profissionais vai ser mobilizado para fazer essa cena e a gente tem um número infinito, eu poderia dizer, de possibilidades. Aí, eu botei aqui só para ilustrar alguns equipamentos especiais. Isso aqui é um Steadicam se aproximando de um carro. Esse carro, vocês podem ver aqui, tem uma galera que está segurando cordas, eram, sei lá, uns 10 homens para puxar esse carro para fazer um finalzinho de uma batida e ainda em movimento, e a câmera chega junto no Steadicam, que é um colete que tem um conjunto de molas, e a câmera está aqui na ponta, não sei se vocês podem ver aqui a câmera, e aí o operador de câmera ele tem uma estabilidade, a câmera não treme, e ele pode se movimentar e se aproximar do carro com rapidez, que a imagem vai estar bem estável, bem clara. Aqui eu tenho, na de baixo, que tem esse contraluz aqui, um braço de grua, e que está com uma câmera que com certeza tem um movimento e uma pessoa parada aqui, então com certeza vem de algum lugar bem ou baixa, ou sobe, ou o cara está falando e a câmera vai ser suspensa nesse braço de grua e vai mostrar um descampado enorme, enfim. E aqui eu botei um fundo croma com os atores pendurados, enfim, você vê lá atrás uma pontuação, né, de um monte de pontinho preto, que são os trackings, que é o movimento que a câmera vai fazer para depois uma imagem ser inserida nesse... Tudo que está verde vai ganhar uma imagem que vai ser inserida na pós. Mas a gente tem toda uma maneira especial de filmar essa cena para que depois, na pós, a gente possa ter esse efeito que a gente quer dar, tá?
Então, deixa eu passar aqui, equipamentos especiais também, e também o som, né? O som também é um departamento importante a gente falar do som, porque cada cena vai ter uma especificidade de como vai ser captado o som dessa cena. Muitas vezes são necessárias a gente fazer dublagens depois, mas mesmo se a gente for dublar, a gente precisa ter um som guia, que vai ajudar imensamente na reprodução desse som. Aí a gente chega em animais de cena e música, eu botei na mesma palheta, porque música, a gente sabe que música pode entrar depois, a gente pode levar um som para botar em cena e ajudar o ator, e botei também algumas cenas icônicas aqui, que a gente tem animais em cena, então, assim, é super importante a gente saber que qualquer animal em cena vem acompanhado de um time de especialistas que treinam animais, que prepararam esse animal para estar em cena, para fazer o que a gente quer que eles façam. É complicado, demanda muito tempo, muita preparação, porque um animal ele vai ter reações, ele não lê o roteiro, então ele não sabe o que ele tem que fazer, a gente tem que preparar bem para que o animal fique o mais à vontade possível e consiga trazer para a gente aquilo que a gente espera que ele traga e que ele dê à nossa cena a maior realidade possível, né? Sabendo que vai ter toda uma equipe ali atrás, um equipamento, uma luz especial, que é um ambiente estranho ao animal, mas o cinema como um todo tem uma cultura de tratar muito bem os animais que a gente traz para a frente da câmera. Então, é muito importante a gente saber que filmar com animal dá trabalho, é difícil, e que tem todo um protocolo de respeito ao animalzinho que está ali, tá? E a gente não pode esquecer também dos departamentos de produção e pós-produção. Produção acompanha a gente desde o começo e vai até o final, até na pós-produção a gente ainda tem a equipe de produção ali trabalhando para que tudo cumpra um cronograma, né? Para que tudo caiba dentro de um orçamento, e porque as ideias do roteiro elas estão ali, a gente vai precificar elas, vai fazer um orçamento, mas a gente sabe que criatividade não tem limite. Então a produção ela tem que fazer com que tudo caiba dentro do orçamento e não deixe de atender ao que a nossa narrativa precisa, que aquela história seja bem contada, mas também tem um cronograma que não pode ser extrapolado, porque isso implica em custo extra e que um cronograma que não é cumprido pode, inclusive, inviabilizar um projeto ou custar muito mais caro do que a gente gostaria ou planejou. Então, a produção realmente é a mola mestra de todo o departamento de produção, né? É a mola mestra de todo o projeto, e graças à produção a gente pode obter um sucesso ou um insucesso de um projeto. Então, é muito importante que a equipe de produção esteja azeitada, esteja antenada tanto com as exigências criativas e com as exigências do diretor para que aquela história seja bem contada, mas também a produção tem que estar atenta às limitações de tempo e dinheiro que todo projeto tem. Então, cabe à produção fazer essa temperança, né, entre o que é necessário para que a história fique bem contada, que seja bacana, e o que é possível com o tempo e com o dinheiro que a gente tem, porque são recursos ilimitados, enquanto a criatividade do diretor, a inspiração não tem limites, o dinheiro e o tempo têm. Então, cabe à produção fazer esse balanço entre essas duas coisas. E a pós-produção, ela está exatamente no fim da linha, mas ela é importantíssima, porque ela vai pegar todo o material que foi captado e vai organizar aquilo para transformar aquilo no produto final. E a pós-produção, ela tem uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, ela só consegue montar o material filmado. Então, não adianta valer, salva na edição. Não é verdade. A gente só consegue finalizar ou montar o material que foi filmado. Então,
É bom que a gente prepare bem, tenha uma boa equipe de direção para que a gente tenha uma boa análise técnica, para a gente ter uma boa preparação, para que não fique nada de fora, para que na hora que a gente chegue na ilha de edição, tudo que a gente pensou, bolou, planejou, tenha sido filmado, tenha sido captado, tenha sido produzido. E aí a gente vai poder montar o filme e vai se aproximar o mais possível da ideia do criador, do diretor, enfim, do idealizador do projeto. Então, para que a pós-produção seja bem sucedida, é importante que a pré-produção tenha sido muito bem feita. E a pré-produção começa na análise técnica. E as informações a gente vai tirar do roteiro. Tcharam! Aqui está o roteiro. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho. A gente vai aprender a ler um roteiro de maneira que a gente tenha olhos para ver aonde estão as informações que a gente precisa puxar desse roteiro para colocar na nossa análise técnica. Agora que a gente já passeou pelos departamentos, agora que a gente já sabe o que cada departamento engloba, a gente vai falar um a um, lendo o roteiro, para a gente ver na prática como que eu identifico cada item do roteiro e como que eu classifico ele dentro desses departamentos que eu vou ter na minha análise técnica. Então, a gente vai preencher juntos a análise técnica de uma cena. Tá? Eu escolhi uma cena do meu filme, do meu roteiro que eu escrevi, e a gente vai junto decupar, então, essa cena. Vamos decupar umas 2 cenas para vocês entenderem como se faz. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está a nossa cena. Então, cena 1, rua deserta, exterior dia. Rua tranquila, primeiras horas da manhã, durante a pandemia, no Rio de Janeiro, ainda com poucos carros. Ficamos com um casal de velhinhos, Vitor e Luzia, ambos de máscaras, com um carrinho de feira, que ele puxa com uma das mãos e a outra enlaça os ombros frágeis da velha. Os dois conversando, ele sempre protetor. Margarida vem em sentido contrário, de bicicleta, com uma cesta de pães acoplada na garupa. Ela para e fala com o casal. Nota-se que são bem íntimos, se cumprimentam com cotoveladas. Bom, nessa primeira cena, de cara, a gente já começa a ver, eu já dei uma coloridinha aqui, né? Cena 1 eu pintei de amarelo, isso vai entrar na nossa ficha do nosso Movie Magic. Rua deserta está em verde, porque isso já é o 7. Exterior já é uma outra informação que tem lá que a gente tem que preencher, e é dia. Tá? Então, agora a gente vai... E agora sim eu vou dividir com vocês. Agora sim. Bom, então aqui eu vou preencher cena 1, eu vou botar o número da cena. É interior ou é exterior? É exterior. Qual que é o 7? É rua. Então, vou botar aqui rua deserta. Já está escrito porque é uma análise técnica que já foi feita, né? É manhã, está escrito lá primeiras horas da manhã. Notem que quando eu botei manhã, ele já coloriu de amarelinho, porque cada hora do dia, no Movie Magic, ele dá uma cor diferenciada. Então, quando você olhar o plano coloridinho, você vai ver que cada um tem uma cor. Por quê? Porque cada um é filmado numa hora do dia. Então, quando a gente for depois ver todas as cenas aqui fichadas, lembra aquela coisa que eu mostrei tudo coloridinho, a gente agrupa para eles serem filmados na mesma hora. E aí, quanto tem o quê? 2/8. Vou botar aqui 2/8. A sinopse dessa cena é o casal de velhos voltando da feira. Aí, se eu quiser, eu boto a página 1 do script, eu boto que isso é o dia 1 do meu roteiro, a unidade é a unidade 1, a sequência não tem sequência nenhuma, a locação, eu já sei onde eu vou filmar? Sei, vai ser numa rua, Jequitibá, na Gávea. Quanto tempo eu ainda não sei, porque eu não conversei com o meu fotógrafo, eu vou passar para cá.
o elenco. Tem Margarida? Tem. Tem Vitor? Tem Margarida, Vitor, Luzia. Isso só está aqui porque eu já preenchi, mas se eu estiver abrindo um roteiro, eu vou escrever, tá? Se, por exemplo, nessa cena tem o guarda, eu boto aqui guarda, aí eu aperto, deixa eu botar, guarda Belo. Eu boto aqui, dou Enter 2 vezes, apareceu aqui, guarda Belo. Tá? Quantos personagens, quantas personagens tiver nessa cena, eu posso ir inserindo aqui no elenco. Tá? Arte e cenografia. Vamos... O que eu tenho nessa cena? Eu também pintei lá coloridinho no roteiro, né? Então, eu vou botar que eu tenho folhas amarelas caídas pelo chão. Eu tenho... Quais são os objetos de cena que eu tenho nessa cena? Eu tenho o carrinho de feira. Eu tenho as compras da feira. Eu tenho a bicicleta. Eu tenho o saco de pão. Pronto, já tenho meus objetos aqui, tá? E assim eu vou preenchendo campo a campo. Figurino, tem os óculos do Vitor. Aí tem a roupa 1, vou botar aqui, roupa 1 de Luzia. Luzia está de máscara, isso também tem escrito lá. Eu tenho a bolsa da Luzia. Eu tenho a Margarida, com a roupa 1. E eu tenho o Vitor, com a roupa 1. Tem a máscara do Vitor. Tem a máscara da Margarida. Pronto, tá? E aí eu posso botar várias notas, tudo que eu quiser botar. Eu vou botar aqui, ó. Rua deserta na pandemia. Pronto, importante saber. E assim eu vou preenchendo em cada um. Fotografia, amanhecer. É importante estar no amanhecer. Tá? Eu vou parar de aqui, vou abrir de novo o nosso roteiro para a gente ver se a gente esqueceu alguma coisa. Não hesite, em toda hora você vai lá no roteiro, olha, vê se tem mais alguma coisa que a gente esqueceu e traz de novo para essa ficha da cena. Quanto mais completa ela for, melhor. Aí eu botei, então, Vitor e Luzia eu já botei o carrinho de feira, botei máscaras, botei que é pouco carro. E eu posso usar, se eu tiver com um roteiro físico na minha mão, marcadores de texto para ir colorindo o meu roteiro e depois ficar mais fácil de eu transpor para ela, para a minha ficha, né, da minha cena, cada item disso, que eu sei que cada item colorido desse roteiro tem que entrar em um departamento. Tá? A cena 3, a mesma coisa. Então, se você quiser se treinar, pega um papelzinho, vai aí dá uma pausa no vídeo e tenta decupar onde você vai botar cada item dessa cena 3. O número da cena, o set, que é a casa dos velhos, se é interior ou exterior, se é dia, se é noite, o elenco dessa cena, os objetos que estão sendo manuseados pelo elenco nessa cena vão entrar em objetos, se tem alguma comida, se não tem, o que a câmera faz, o movimento, aí você vai poder ir vendo. Às vezes a gente fica na dúvida, onde é que eu boto isso? Bota nem que seja, não sei em que departamento, bota em notas, tá? Bota lá, notas, filtro cinza, eu não sei onde eu vou botar, provavelmente é em pós-produção, mas bota em notas se você não sabe. O importante é constar em algum canto da sua análise técnica.